Existe um tipo de força que não faz barulho. Ela não se anuncia, não pede atenção, não tenta convencer ninguém. Ela simplesmente existe. E quem a carrega não precisa provar nada. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Aquela fase em que você parou de explicar demais, parou de reagir a tudo, parou de se justificar o tempo inteiro. Não porque desistiu, mas porque entendeu algo que a maioria nunca entende. Que o silêncio, quando nasce da consciência, é uma das armas mais poderosas que um ser humano pode desenvolver. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Existe algo em você que já cansou do ruído, da confusão, das disputas inúteis, das reações impulsivas que só drenam energia e não constroem nada. E é exatamente sobre isso que precisamos falar. O mundo te empurra o tempo todo para reagir. Reagir às críticas, reagir às provocações, reagir às comparações, reagir às expectativas que colocam sobre você. Desde cedo, te ensinaram que ficar quieto é sinal de fraqueza, que quem não responde perde, que quem não se defende é atropelado. Mas ninguém te contou que existe uma diferença enorme entre o silêncio da omissão e o silêncio da força. Um é fuga, o outro é domínio. E quase ninguém consegue sustentar o segundo. Porque sustentar o silêncio exige algo raro: autocontrole. Exige maturidade emocional. Exige uma mente treinada para não se deixar arrastar por qualquer estímulo externo. As pessoas vão te testar, vão provocar, vão cutucar suas feridas, vão tentar te tirar do eixo. Não porque você seja fraco, mas justamente porque existe algo em você que incomoda. Gente barulhenta se sente ameaçada por quem não reage. Gente confusa se incomoda com quem é firme. Gente perdida tenta puxar para o caos quem já escolheu o caminho da clareza. E aqui está um ponto crucial. Quando você entende isso, para de levar tudo para o lado pessoal. Você percebe que nem todo ataque é sobre você. Muitas vezes é sobre a incapacidade do outro de lidar com a própria frustração, com a própria insegurança, com a própria falta de direção. Aprender a ficar em silêncio não é engolir tudo. Não é aceitar desrespeito, não é se anular, é escolher com consciência onde vale a pena colocar sua energia. É olhar para uma provocação e decidir friamente se aquilo merece uma resposta ou se merece apenas indiferença. E a indiferença, quando bem usada, é devastadora. Ela corta o combustível de quem vive de reação alheia. Ela desmonta o jogo emocional de quem só sabe existir no conflito. Ela mostra, sem dizer uma palavra, que você está em outro nível de consciência. Existe uma fase na vida em que você percebe que falar menos te protege mais. Quanto menos você explica seus planos, menos interferência você recebe. Quanto menos você anuncia seus movimentos, menos obstáculos surgem. Quanto menos você se expõe emocionalmente para quem não merece, menos poder essas pessoas têm sobre você. E isso não é frieza. Isso é inteligência emocional aplicada. É entender que nem todo mundo precisa ter acesso ao que se passa dentro de você. Que nem todo mundo merece ouvir seus sonhos, suas dores, seus próximos passos. Quem aprende a ficar em silêncio começa a observar mais. E quem observa mais, entende mais. Você começa a perceber padrões, intenções, jogos escondidos nas entrelinhas. Começa a notar quem fala muito e faz pouco. Quem promete demais e entrega quase nada. Quem critica porque não teve coragem de tentar. O silêncio te dá visão. E visão é poder. Porque quando você enxerga com clareza, não cai em armadilhas emocionais. Não reage no calor do momento. Não se arrepende do que disse por impulso. Você age quando decide agir, e não quando é empurrado a isso. No começo não é fácil. Ficar em silêncio exige treino. A mente quer responder. O ego quer se defender. O orgulho quer provar que está certo. Mas toda vez que você escolhe não reagir, você fortalece um músculo interno. Toda vez que você respira fundo e escolhe o controle em vez da explosão, você cresce. E as pessoas sentem isso, mesmo que não saibam explicar.
Existe uma presença diferente em quem domina a própria mente. Um tipo de respeito silencioso que não vem da imposição, mas da postura. Enquanto muitos vivem tentando ser ouvidos, você aprende a ser consistente. Enquanto muitos querem palco, você constrói base. Enquanto muitos falam sobre disciplina, você pratica. E é aqui que acontece uma virada importante. Porque chega um momento em que o mundo começa a responder não ao que você diz, mas ao que você faz. Não à sua imagem, mas aos seus resultados. Não ao seu discurso, mas à sua constância. E isso assusta. Assusta porque é raro. Assusta porque expõe quem vive apenas de aparência. Existe um poder enorme em não se explicar o tempo todo. Você não precisa justificar cada escolha, cada silêncio, cada mudança de rota. Pessoas seguras não vivem se defendendo. Elas seguem. Pessoas focadas não gastam energia tentando convencer. Elas constroem. E quanto mais você se aprofunda nesse estado, mais seletivo você se torna. Seletivo com conversas, seletivo com ambientes, seletivo com pessoas. Não por arrogância, mas por respeito à própria energia. Porque você entende que foco é um recurso limitado e desperdiçá-lo com ruído é um erro caro. A maioria das pessoas não suporta o silêncio porque no silêncio elas se encontram consigo mesmas. E nem todo mundo está pronto para isso. No barulho, na distração, na reação constante, dá para fugir das próprias falhas, dos próprios medos, das próprias incoerências. Mas quem escolhe o silêncio consciente começa a encarar tudo isso de frente. Começa a corrigir o que precisa ser corrigido. Começa a fortalecer o que estava fraco. Começa a se tornar alguém que não depende da validação externa para seguir em frente. E é por isso que esse caminho é solitário em alguns momentos. Nem todo mundo vai entender sua mudança. Vão dizer que você esfriou, que ficou distante, que não é mais o mesmo. E estão certos, você não é mais o mesmo. Você amadureceu. Você parou de se desgastar com o que não constrói. Você parou de discutir com quem não escuta. Você parou de se explicar para quem já decidiu não entender. Isso não é perda. Isso é evolução. Quem aprende a ficar em silêncio também aprende a esperar o momento certo, a esperar a oportunidade alinhada, a esperar com paciência estratégica. E enquanto espera, trabalha, ajusta, aprende, se prepara. Não existe ansiedade nesse estado, porque existe propósito. Não existe desespero, porque existe clareza. Você sabe onde quer chegar, mesmo que ainda não veja o caminho completo. E essa certeza interna te mantém firme quando tudo parece lento demais. O silêncio também te ensina a lidar com a dor de outra forma. Em vez de reclamar, você processa. Em vez de se vitimizar, você aprende. Em vez de fugir, você enfrenta. E isso te torna resiliente. Te torna alguém que aguenta a pressão sem quebrar. Alguém que atravessa fases difíceis sem perder a essência. A dor deixa de ser um inimigo e passa a ser um treinamento. Um teste de consistência. Um filtro natural que separa quem fala de quem faz. Poucos suportam esse poder porque ele exige responsabilidade. Quando você para de reagir, não pode mais culpar os outros por tudo. Quando você domina a própria mente, não pode mais se esconder atrás de desculpas. Você entende que suas escolhas constroem sua realidade, mesmo quando é desconfortável admitir isso. E essa consciência pesa, mas também liberta, porque te devolve o controle. Te coloca no centro da própria vida. Com o tempo, você percebe algo curioso. As mesmas pessoas que tentavam te provocar passam a te observar. Algumas se afastam, outras se calam, outras tentam se aproximar de outra forma. Não porque você mudou o tom de voz, mas porque mudou a postura. O silêncio, quando vem acompanhado de coerência e ação, comunica mais do que 1000 palavras. Ele diz: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, e não preciso da sua aprovação para seguir. Chega um ponto em que você não precisa mais vencer discussões, porque está ocupado demais vencendo a si mesmo. Não precisa mais provar força,
porque ela já está evidente na sua disciplina diária, nas suas escolhas, na sua constância. E isso cria um tipo de autoridade que não se ensina, não se finge e não se copia. Ou você constrói ou não constrói. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa em você reconhece essa verdade. Talvez você já esteja nesse processo. Talvez esteja cansado de reagir demais e construir de menos. Talvez esteja pronto para dar um passo além, mesmo que ninguém perceba agora. E está tudo bem. Os maiores avanços quase sempre acontecem longe dos aplausos. Então, da próxima vez que te provocarem, observe. Da próxima vez que esperarem uma reação, respire. Da próxima vez que quiserem te puxar para o caos, escolha a calma. Não porque você não sente, mas porque você escolhe o que fazer com o que sente. Esse é o poder que poucos suportam. O poder de dominar a própria mente em um mundo que vive fora de controle. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho o silêncio consciente. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão nesse caminho. Inscreva-se no canal se você quer continuar desenvolvendo uma mente forte, clara e disciplinada. Aqui, a transformação não é barulhenta, mas é real. Nos vemos no próximo vídeo.